Capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Podemos leer? Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierre tus ojos una vez más. Padre, te adoramos, te glorificamos y te alabamos. Reconocemos que palabras de hombres no son suficientes, no llenan nuestro corazón. Pero la palabra que viene de ti, Señor, llena nuestra alma, nos alimenta, nos sacia, nos llena por completo. Por eso nosotros pedimos en esta noche: traiga las palabras que tu Espíritu tiene para nuestros corazones. Y desde ahora oramos pidiendo, Señor, rompe todo bloqueo, toda distracción, todo lo que viene para robar el enfoque de la palabra. Caiga por tierra ahora y venga el dominio y el temor del Espíritu Santo a nuestros corazones. Quien cree, dé gloria a Dios y tome asiento. Gloria a Dios. Tome tu asiento ahí en el nombre de Jesús, adorando y glorificando al Señor. Mis hermanos, estamos en los viernes hablando sobre una serie de mensajes sobre una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Y ahí hablamos viernes pasado, ¿quién se recuerda? Sobre una iglesia viva en el camino de la muerte espiritual. Hablamos cosas sencillas, pero cosas fundamentales en la vida de una iglesia que desea servir a Dios y desea guardarse para no entrar en este camino. Dios tiene hablado mucho con nosotros. Hoy no será diferente. Vamos a hablar sobre la inconformidad, se dice así, de inconformarse con algo. Inconformidad de la iglesia viva. Y el Espíritu Santo va a hablar conmigo y contigo y va a ser una bendición. Una cosa nosotros tenemos que entender cuando miramos esta carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban en la ciudad de Roma. Estos hermanos tenían dos desafios que luchar diariamente. Primer desafío: luchar contra la idolatría que estaba en la ciudad. El emperador, yo no sé exatamente el emperador que estaba en aquella época, si era Nero, pero la época de la mayor persecución de la iglesia en Roma fue la época que Nero era el emperador. Nero, en el ápice de la persecución, prende fuego en Roma y pone la culpa en los cristianos. Y ahí empieza una gran persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque los emperadores decían que eran dioses, que no eran hombres. Entonces la iglesia de Roma tenía este desafío, porque sufría esta persecución, porque adoraba y glorificaba solamente un Dios, el Dios verdadero, el Dios Jesucristo. Entonces ya tenía naturalmente esta persecución porque ellos no adoraban al emperador. El segundo desafío que ellos enfrentaban, y ponga atención aquí para que tú entiendas por qué Pablo va a escribir estas cosas, era un desafío cultural. La ciudad de Roma era la capital del imperio romano y ella sufría una gran influencia cultural de los griegos. Entonces, una cultura de libertinaje, una cultura de inmoralidad. Entonces, dos desafíos: la idolatría y la inmoralidad. Entonces ellos estaban luchando ahí contra estas cosas. Y Pablo ahora está escribiendo la carta a la iglesia que estaba en Roma, trayendo palabras para dar una dirección para esta iglesia. Vas a percibir al leer esta carta que hasta el capítulo 11 Pablo está trayendo la parte teórica a los romanos, pero el capítulo 12 que nosotros leemos, Pablo ya entra en una parte
práctica, una aplicación de todo que él viene desarrollando en su carácter teológico en los 11 primeros capítulos de los Romanos. Entonces el capítulo 12 empieza una nueva perspectiva, salir de la teoría y ahora entrar en la práctica. Por eso estos dos versículos que leemos son dos versículos fundamentales para una iglesia que no desea conformarse. Ponga atención en lo que Pablo está diciendo aquí. Ruego por las misericordias de Dios. Pablo está llamando la atención a los hermanos. Este ruego por las misericordias de Dios, Pablo está llamando la atención como si fuera una súplica, puedo decir así, una súplica, y también con el carácter de autoridad. Pablo está llamando la atención, hermanos, miren para mí, yo tengo autoridad para decir lo que yo voy a escribir, y esta autoridad viene por las misericordias de Dios que tengo probado en mi vida, y vosotros también tienen comprobado en la vida de vosotros. Pablo está escribiendo a un pueblo que ya conoce al Señor, pero él continúa llamando la atención. Hermanos, pongan atención. Hermanos, miren lo que voy a decir. Hermanos, lo que voy a decir es muy importante. Por la misericordia de Dios, nosotros fuimos alcanzados. Pablo está trayendo a la memoria de estos hermanos que la misericordia de Dios es el motivo por lo cual ellos son cristianos y están de pie. Una preguntita: ¿cuánto tiempo hace que tú te olvidaste de la misericordia de Dios? O mejor, ¿cuánto tiempo hace que la misericordia de Dios no se revela en tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que tú no pides perdón a Dios por tus pecados? Y reconoce que si no es la misericordia de Él, como dice Lamentaciones capítulo 3, que se renuevan a cada mañana, porque grande es su fidelidad, ¿dónde estaríamos nosotros? Pablo está llamando la atención, hermanos, quiero salir de la teoría, quiero entrar en la práctica, estoy llamando la atención de vosotros, para que se recuerden de las misericordias de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que la misericordia de Dios perdió el sentido? Porque nosotros no podemos nos acostumbrar, ponga atención a lo que voy a decir, a estarmos en la iglesia y hallarmos ahora que no necesitamos de la misericordia de Dios. Una iglesia que es inconformada, una persona que es inconformada, va a mirar para su vuelta a lo que está en su alrededor y mirar a su corazón, a lo que está aquí dentro, su camino, lo que vivió, lo que está viviendo y lo que va a vivir. Va a saber, una persona que es inconformada y hace parte de esta iglesia, va a saber que todo lo que es, todo lo que ya pasó y ya venció es fruto no de su brazo y no de su esfuerzo, sino un fruto de la rica y abundante misericordia de Dios. O tú ya crees que tú eres bueno y tú no necesitas pedir perdón a Dios, porque una vez salvo, tú ya eres salvo para todos los siempre. O tú crees que tú eres un ángel, porque a veces, ¿no, hermanos? No sabemos. Hay gente, una vez en la casa de recuperación de drogaditos, donde mi papá era pastor, un chico llegó medio loco de la cabeza y dijo: yo soy el ángel Gabriel y estoy aquí. Y yo lo quedé mirando. O tú crees que tú eres un ángel. Somos frutos de esta misericordia. Y no hay como nosotros dejarmos muchas veces la teoría, la información y partirmos para algo práctico a respecto del Evangelio y de la palabra de Dios, sino recordarnos que tenemos que aclarar nuestra mente a respecto de la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Tú crees que tú ya estás bien o necesitas un poquito más de esta misericordia? Yo no sé usted, pero yo soy fruto de la misericordia y continúo caminando en ella. Pablo está llamando la atención. ¿Cuál es la respuesta que tú y yo podemos dar a esta misericordia que se manifiesta?
Alguém disse um dia que quando a misericórdia de Deus se revela a alguém, esta pessoa cria em sua cabeça uma mentalidade de devedor. Eu sou devedor, eu estava em tinieblas, eu estava perdido, eu estava morto, pero vino a misericórdia de Deus, me sacou de las tinieblas, como dijo o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, me trago a sua maravilhosa luz. Eu estava morto, como dijo Pablo a los Efésios, capítulo 2, pero Cristo me deu vida, me ha ressuscitado de los muertos. Eu estava perdido, pero em Cristo Jesus entendi, Juan 14, 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós entendemos a misericórdia, temos esta mentalidade: eu sou devedor, eu não sou merecedor, eu sou devedor. É por las misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Aleluia. Então, Pablo está chamando a atenção de los hermanos: ruego por la misericórdia de Deus. E ele continua dizendo que presenteis vuestros. Não, tu vas a dizer, abra a Bíblia, irmão, vamos aprender da palavra. Que apresenteis vuestros cuerpos. E aqui é algo essencial para alguém, para um povo, para pessoas que desejam serem conformados e participarem desta igreja. Algo sencillo que nos ajuda muito. Pablo está dizendo que apresenteis. E este apresentar significa apresentar-se, poner-se na presença de Deus de uma vez por todas, como uma mulher que se entrega a um homem no dia do matrimônio, se entrega e não vuelve atrás, como a igreja que um dia estará com Jesus Cristo em glória e vai ser entregue a seu novio amado, e ele vai convertir-se em el esposo de ella, e ella em la esposa del Cordeiro. Ele apresentar aqui é entregar-se sem reserva, uma entrega definitiva de nosso corpo ao Senhor Jesucristo. E aí, irmãos, já entregaste tu corpo ao Senhor? Pablo está trazendo um alerta a nós outros. Irmãos, recuerden que Pablo dijo a los Coríntios: vosotros sois templo del Espírito Santo. Vosotros son habitación de la presencia del Espírito Santo. Ou vosotros dão lugar ao Espírito Santo, ou vosotros dão lugar à carne. Pablo vai trazer esta consciência a los hermanos. Pablo também vai dizer a los tesalonicenses que nós devemos adorar a Deus em corpo, alma e espírito. Então, o corpo não é como os agnósticos que creem que tudo podemos fazer com nosso corpo, porque nossa alma já está garantizada em salvação. Pablo não está dizendo isto. Pablo está dizendo que nós devemos entregar definitivamente nosso corpo ao Senhor. E aí, já entregaste este corpo que Jesus te deu? Pastor, eu sou gordito, pastor, eu tenho que entregar também. Oh, irmão, tu crê que eu já não me entreguei? Pero eu sou muito feio, pastor. Bueno, vamos entregando todos os dias. Deus não está pedindo o corpo bello, feio, delgado, gordo, não. Deus está pedindo este corpo, e aí Pablo vai trazer a natureza desta entrega, um sacrifício vivo, um sacrifício. Mira o que continua dizendo: santo e agradável a Deus. Pablo está ensinando aos irmãos a ideia que hoje nos cuesta entender. ¿Por quê? Porque estamos vivendo dias que o corpo é o instrumento do culto, ou seja, estamos cultuando a nosso corpo. Como assim, pastor? Mira quantos ginásios, irmãos. Mira quantos tratamentos estéticos, e quita de aqui, e põe allá, e arregla aqui, e quita de los pelos del pecho, e põe na cabeça, né, Diego? E vai arreglando todo. Não estamos vivendo dias assim.
Pero Pablo está dizendo: o corpo de vosotros não é um instrumento a ser cultuado. Vosotros não estão aí no meio desta cultura que traz a ideia que o corpo é o centro, o intelecto é o centro, pero vosotros não podem conformar-se com o lugar que vosotros estão, com a cultura que vosotros estão. Pablo está dizendo: hermanos, por la misericórdia de Deus, ponga definitivamente vuestros cuerpos em las manos del Senhor. Apresentem este cuerpo. Gastamos dinheiro com os produtos cosméticos, ¿sí? Cosméticos, eu apontei aqui. Cultuamos a beleza e também a força. Pero na palavra de Deus nos ensina não cultuar este cuerpo, mas cultuar a Deus por meio de este cuerpo. Então, eu te vou perguntar: ¿tú crees que Deus não está interessado en el cuerpo que tienes? Hermana Celice ríe. Bueno, los años pasaron, pero Deus aún sigue. Aleluya. ¿Tú crees que Deus não está interessado? Entenda a mentalidade do apóstolo de los gentiles aqui. Eles utilizavam o cuerpo para a idolatria. E Pablo está dizendo: hermanos, vuestro cuerpo não pode ser entregue a las cosas del mundo. El cuerpo de vosotros debe ser algo que também deve cultuar a Deus. Ojo en lo que estou dizendo. Pablo no versículo 1 está falando del exterior. No versículo 2 ele vai continuar tratando outros pontos. Quede com a Bíblia aberta. Hermanos, vuestro cuerpo também é lugar de sacrifício para Deus. Hermanos, o cuerpo de vosotros também é meio de alabanza, de adoração. Pablo está dizendo: hermanos, o cuerpo de vosotros também é instrumento para a glória de Deus, para levantar as manos, para alabar, para glorificar, não mais entregarem na idolatria, não mais entregarem as coisas que não agradam e não glorificam a Deus, as discotecas, as borracheras da vida, as coisas que não glorificam ao Senhor. O cuerpo de vosotros devem ser apresentados sin que vosotros lo quiten de las manos de Deus de vuelta. Aleluia, aleluia. Hasta aqui tudo bem? Perguntas práticas, ajuda-me aí. Como mi cuerpo puede tornar-se um sacrifício? Eu te vou contar uma cosita. Já empieza, cerrando a boca não está no cuerpo. Então, se não hable mal de las personas que hacen parte de tu vida. Pastor, e que mais? Tus ojos. Não mire lo que não agrada a Deus e não glorifica a Deus. Por exemplo, os hermanos não vão a quedar mirando as mulheres na casa. Tu já tens tu mulher, hermano. Vá mirar a mulher que Deus te deu, aleluia. As hermanas vão a mirar o homem que Deus te deu. Pero o pastor todavía não chegou, então mira ao cielo e creia, Senhor, envia, Senhor, haz um milagre. Entende? Então, como vou usar meu corpo para cultuar ao Senhor ou para a glória de Deus? Usando tus pés para levar-te a lugares que glorificam a Deus. Usando tus manos para tocar, para hacer algo que sea para la gloria de Dios, no para las cosas del viejo hombre o de la vieja mujer. Hacer cosas que alaben y glorifiquen al Señor Jesucristo y no que entristezcan al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, versículo 1, Pablo está diciendo: hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradável a Dios. Este sacrifício não é como o sacrifício do Antigo Testamento,
que o animal tinha que ser muerto para ser apresentado. Pablo está dizendo: o corpo de vosotros é o sacrifício vivo. Vosotros van a vivir, pero van a vivir para agradar a Deus. Van a vivir, pero van a vivir para serem santos, para a glória de Deus. Van a vivir, pero van a vivir como um sacrifício, como alguém que se entrega e não espera salir de las manos de aquel que já los tomou por todos os sempre. Aleluia! Este sacrifício deve ser vivo e deve ser apresentado ante o altar do Senhor. Por que deve ser santo? Porque a palavra santo significa ser separado, consagrado. Este sacrifício é vivo, mas também deve ser santo, consagrado, separado, e deve ser também agradável a Deus, como quando nós encendemos, quando no Antigo Testamento se encendiam os incensos ante a presença de Deus, quando a Bíblia diz que Deus se agradou do olor do sacrifício. Então deve ser agradável como o sacrifício que era apresentado no Antigo Testamento. Hasta aqui, glória a Deus. Amém. Pergunta: quando tu vienes a la casa de Deus, tu culto é vivo? Pastor, tu vai falar? Sim, hermanos. Se tu cultuaras a um homem ou uma mulher, quizás não tenha uma cobrança sobre ti, pero a palavra de Deus está falando clarita com nós outros. Não estou inventando nada, está aqui. Claro, tu culto é vivo. Este culto continua já naquele lugar? Ou quando tu sales da igreja, tu pões outra roupa, outra cara, tu és outra pessoa e não vive mais cultuando e alabando Deus? Este culto é santo? Ou tu és daqueles cristianos que são santos solamente na igreja, que quando saem e chegam no lugar é o diabo que está já, não é o Espírito Santo? Pastor, pero tu não sabes, hermano. Eu não sei, pero Jesus sabe, e a palavra de Deus está aqui por nós. Se tomamos as decisões corretas e decidimos cambiar as coisas que podemos cambiar, e no que não podemos, vem graça de Deus para nós, pero a decisão deve ser nossa. Este culto é vivo. Tu vida é separada para Deus, ou aún te gusta tomar em português decimos uns traguitos, umas bebidas alcoólicas para aliviar o dolor de tua alma? Tu vida é separada, ou aún estás escutando músicas que não glorificam a Deus, que te hacen bailar, pero não te hacen quebrantar-se na presença de Deus? Este culto é vivo, é santo e é agradável. Deus, tu conheces tu coração. Eu não te conosco por completo. Quizás tu digas que tampouco tu mesmo te conheces, pero Deus te conhece. Deus conhece a mim, conhece todos nós outros, conhece os irmãos que estão por internet. Glória a Deus. Nuestra vida é como um sacrifício agradável a Deus. Nuestras ações, decisões, motivações são apresentadas de maneira agradável. Ou quando Deus mira para nosso interior, porque os irmãos veem no exterior, tu estás sorrindo, estás guapo aí, de traje, as irmãs aí, llenas de las roupas, de las maquillajes, e muitas cositas, los adornos, se habla, los adornos. Tu estás aqui, parece que estás bem, pero Deus te trajo aqui nesta noite para hacerte perguntas como estas. Tu vida é uma vida agradável ante a los ojos de Deus? Será que nós outros somos este sacrifício? Ou estamos apresentando, porque a palavra de Deus continua dizendo: hermanos, ruego por las misericórdias de Deus, que apresenteis vuestros cuerpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Será que vamos nos acostumbrar com estar aqui, pero allá é outra coisa, pastor? Tu não sabes minha realidade. Deus te pergunta:
allá afuera tú continúas siendo el cristiano que por lo menos representa por las horitas que estás aquí adentro. Pastor, pero enseñar de esta manera es Biblia, es palabra de Dios, y si yo estoy equivocado, yo quiero que tú me muestres y me enseñes en la palabra y lo que estoy hablando que está equivocado aquí. ¿Será que somos, y yo pongo yo también ahí adentro, este sacrificio vivo, santo y agradable? Hay algunas preocupaciones que yo tengo como pastor y es natural. Yo pienso así: si en la casa de Dios me cuesta adorar a Dios, ¿cómo no será allá dentro de aquel hogar? Si aquí nosotros tenemos a las veces impaciencia de oír la palabra de Dios, cuanto más orar en casa, hermano. Si aquí nosotros no podemos orar a veces oraciones cortas de 2 o 3 minutos, cuanto más allá, cuando tú estás liado con muchas cosas, muchos trabajos que tienes que hacer, y dobla la rodilla y te recuerda que tienes que poner la ropa en la lavadora, el hijo empieza a gritar, el marido dice: negra, no va a hacer la comida. Si aquí nosotros pensamos, si aquí nosotros tenemos dificultad de estar en la presencia de Dios, ¿cómo vamos desear estar en el cielo por toda la eternidad, siendo un sacrificio vivo, puro y santo? Se me cuesta 2 horas, ¿cómo voy a desear estar toda la eternidad? No te asustes, hermana Ruth. Bueno, somos así, hablamos como es las cosas. Eso me preocupa, y yo imagino que si tú deseas servir a Dios también te preocupa. Si queremos ser una iglesia inconformada, tenemos que entender: Dios quiere mi vida ante su altar. Y Él quiere recordarme que hay una misericordia que tiene poder de sostenerme. Pero la decisión de entregarme a Él es mía. Y yo tengo que luchar por eso, para poner mi vida y no la quitar de las manos de Él cuando la circunstancia empiece a cambiar. Y Él va a continuar diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo que la ofrenda de nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable es nuestro culto racional. Esta palabra culto ya conocemos. Racional es algo lógico, sensato, podemos decir así en español también, sensato. Trata-se de un culto ofrecido de cuerpo, de mente y de corazón. Un culto espiritual. Y aquí hay un contraste con apenas una ceremonia normal. Pablo está diciendo: ahora ya llamé la atención de vosotros, recordé vosotros de la misericordia infinita de Dios. Hablé con vosotros sobre la responsabilidad de presentar vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, puro, vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto. Oye, mira lo que Él está diciendo. Entonces el culto no es solamente la iglesia, pastor. No. El culto va a continuar cuando tú salgas de aquí. Oye, oh, gloria, hay unos cristianos ahí, aleluya. El culto va a continuar cuando tú te acuestes y quedes allá poniendo la manusita en el teléfono. El culto va a continuar mañana cuando tú te despiertes y te atrasaste y el Espíritu Santo está allí esperando por lo menos que tú hables con Él. El culto va a continuar, mismo cuando nosotros somos contrariados, mismo cuando a veces nos llama la atención, pero es el propio Dios hablando con nosotros. Este culto tiene que ser ofrecido de mente y corazón, y tiene que ser espiritual.
O propósito de Pablo dizer que o culto é racional. Pablo está dizendo justamente isto: é espiritual. E aí eu vou fazer-te outras perguntas. O culto que estamos oferecendo, por lo menos aqui, tem sido espiritual, congregacional, igreja, ou te cuesta, ai pastor, levantar as mãos, ou quando os hermanos estão orando, tu estás assim, com os bracitos cruzados, mirando, que passou? Mira, não me dá. Mira, a irmã não limpiou bem a igreja hoje, e os irmãos estão allá, Senhor, salva as almas, cambia as vidas, e tu estás aqui, mira, já se passaram 5 minutos, o pastor hoje está emocionado. Este culto é espiritual. Estamos aqui para oferecermos um culto para Deus, ou este culto está sendo oferecido a nós mesmos? Ou estamos distraídos com as muitas coisas que estão passando por aí, que aún não entendemos que o enfoque da igreja é ser dueño de ella? Eu sou implicado com algumas cositas, e uma de elas é dizer, vamos na igreja do pastor Marcelo. A igreja não é do pastor Marcelo. Eu não comprei a igreja, não entreguei minha vida por a igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Entendemos? Será que isto é algo que entendemos? Este culto é racional ou é solamente algo cerimonial? É espiritual? Tem vida neste culto? Ou é um costume, um ritual, como no catolicismo, que nós vamos allá, hay uma agüita aí para que tu, aleluia, te limpies? ¿Dónde está a vida de Deus en el medio del culto? ¿Dónde está a adoração como sacrifício vivo, santo e agradável? ¿Dónde está o recuerdo de las misericórdias de Deus? Pero Pablo continua dizendo, versículo de número 2, quédate tranquilo que já vamos aí ao final e continuamos depois, semana que vem. E não os conformeis a este siglo. Ele está agora dizendo que este pueblo que entregou seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, como culto racional, Pablo está dizendo, este pueblo não deve conformar-se. Há uma palavra de Deus para ti nesta noite: não te conformes. Seja alguém inconformado em viver um cristianismo teórico, seja inconformado em viver um cristianismo superficial. Eu vou ouvir a palavra e o Espírito Santo te chamando por las noches, quando tu te despiertas, para que tu leas, para que tu aprendas, para que tu medites na palavra e não solamente te alimentes no domingo ou no viernes. Seja alguém inconformado. Não te conformes, não te mordees neste padrão que há por aí, nestes dias, a cultura, a moda, as influências externas que vêm para levar-te para lejos de Deus. Deus está dizendo, seja inconformado com este siglo. Este siglo tem sua forma, tem su modelo, tem su maneira de ser. 3 características deste siglo, del padrão deste siglo: relativismo moral. Lo que é error para ti não é error para mim, é relativo. Ou seja, a verdade ali não é a mesma verdade que a minha. Não quer dizer que eu não posso conviver com ela, porque o que é verdade para ela pode não ser para mim, mas eu tenho minha verdade e ela tem a sua. Este relativismo moral trae uma consequência para o povo que não deseja conformar-se. Lo que é pecado para uno não é para mim, pero eu respeito a opinião dele. Uma coisa eu te vou dizer, ponga atenção: lo que é pecado está na palavra de Deus e não vai cambiar por mis gustos. Há gente por aí dizendo, não puedes. Uma vez me disseram,
no puedes predicar este texto de la Biblia aquí, no puedes hablar estas cosas aquí, no puedes decir esto. E outra vez me dijeron, lo que tu estás predicando é cultura, lo que tu estás dizendo é coisa de brasileiro. E eu quedei pensando, pero a Bíblia é tão clara a respeito de algumas coisas. E eu que desejo servir a Deus, a mim não me cuesta, porque me costava quando me costava quando eu estava perdido allá. Me costava porque quando eu estava em muerte espiritual, em miséria espiritual, tendo depressão, ansiedade, síndromes e complexos. A mim me costava já, naquele tempo, pero um dia Cristo me resgatou. En el lugar de tinieblas vino luz, en el lugar de odio vino amor, en el lugar de rencor, de resentimiento vino la paz del Espíritu Santo y el perdón de Él. Ahora no me cuesta, ahora tengo Jesús en mi alma. Este mundo está ensinando el relativismo moral. Lo que es pecado para usted no es para mí, porque el pecado es un concepto relativo. No hay un camino, hay muchos caminos. No hay una palabra, hay muchas palabras. Pero la Biblia dice, como ya hablé aquí, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Jesús está diciendo, yo no soy relativo, yo soy absoluto. Y aquellos que desean seguirme no pueden conformarse con lo que es relativo. Outra cosita, este mundo tem um padrão, relativismo moral. Outra coisa, uma ética situacional, puedo dizer assim, circunstancial. Depende da situação ou da circunstância, eu vou ser ético, respetuoso com as coisas ou não. Ponga atenção, cambiando a circunstância, cambia tua honestidade. Quando cambia a circunstância, cambia tus atitudes, ou tu tens um padrão celestial aí? Ponga atenção nisto. Dependendo da situação, tu vives ou não vives na palavra de Deus. É uma opção para ti, ou tu tens um padrão que não é do mundo, deste siglo, é de Deus, para a glória de Ele. Porque o padrão do mundo é este: quando nadie me vê, eu puedo. Eu puedo roubar, puedo mirar, puedo hacer, puedo tocar, puedo hacer o que quero. Lo que pasa é que se tem uma ética situacional. Quando os irmãos não estão, atuo de uma maneira. Quando estou com os outros amigos, as outras amistades, as outras companhias, eu atuo de outra maneira, porque estamos no padrão do mundo. Pero quando eu sou de Deus e eu vivo a palavra de Deus e não me conformo, eu sou o mesmo aqui, o mesmo allá, com os outros. Estou aqui em Oviedo, estou em Brasília, estou em Equador, estou em Venezuela, estou em Portugal, estou em China. Donde eu sou o mesmo. Com gente ou sem gente, com a consciência que não são as circunstâncias que definem quem eu sou, é Deus por meio de sua palavra. Este mundo tem formas, relativismo moral, uma ética circunstancial, situacional e um declínio de virtudes. Se diz assim, declínio, uma caída, algo que é, ajuda-me aí, declínio. Como? Declive, um declive de virtudes. Ou seja, já não é tão necessário ter uma boa virtude. Um declive de virtudes. As virtudes estão saliendo, dando lugar à falta de honestidade, de personalidade, de caráter. Em português, nós confundimos um pouquinho para o espanhol a palavra caráter. Caráter para nós é algo que tem uma boa reputação, uma palavra que define melhor uma boa índole. Não sei se existe em espanhol. Índole, uma boa índole. Caráter aqui significa algo que tem um temperamento mais sobresaliente. Aleluia. Então, este declive, como se
Não, pero a palavra é completa. Declive, este declive de virtudes está sucedendo no padrão do mundo. A gente está quedando mais mala de lo que é bueno, hermano. Não é assim? Pero Deus continua chamando a nós e a palavra continua dizendo: seja inconformado com isto. Pablo está dizendo aqui: não os conformeis a este siglo. Vosotros sabem que tem aí relativismo moral, declive de virtudes e uma ética situacional. Pero vosotros não têm que concordar com estas coisas. Vosotros não têm que moldear-se conforme este padrão. Pablo está dizendo: seja inconformado com isto. Há um padrão do cielo e nós temos que entender. Agora não te assustes e ponga atenção aqui, porque dentro da igreja temos situações como esta. Dependendo da situação, eu sou uma coisa. Dependendo da situação, eu sou outra. Se estou falando com alguém, parece os psicopatas que são pouquinho assim, irmão. Cuidado aí, viste? Ojo. Tenha discernimento, por el amor de Deus. Quando está com uma pessoa é uma coisa, quando está com a outra, trata de outra maneira. Não porque lhe gusta mais, sino por algo que há aí na personalidade, algo difícil, que o Espírito Santo aún não moldeou, porque esta pessoa não deu lugar ao Espírito Santo. Pessoas que se dizem cristianas, pero são convenientes, posso dizer assim, coniventes, isso, coniventes com o pecado e sua prática, que seguem a palavra de Deus solamente quando conviene, ¿sí? Quando conviene, em algumas situações que favorece essa pessoa, ¿entiendes? É claro isso para ti? É claro? ¿Entendes isso? Então, em la igreja também existe gente desta maneira, com este padrão do mundo, que aún Cristo não está governando em seus corações, pero a palavra de Deus continua aí: não os conformeis com este siglo, seja inconformado. Nós não temos um padrão carnal, um padrão humano. A Bíblia diz que a sabedoria humana é diabólica. Nós temos que entender: a sabedoria de Deus é paz, é alegria, é virtude do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande e temos que entender que temos um padrão. Este cristiano não deve conformar-se com o mundo ou com o sistema do mundo que está cambiando todos os dias. Lo que é equivocado ayer, hoje já não é. Há um cambio aí que nós não entendemos. Lo que é para vergüenza de uma pessoa está sendo praticado à luz do dia e a gente está aplaudindo. Hoje vou fazer um protesto. Eu não sei se há por aqui, mas em nosso país allá vou fazer um protesto. Aí quita a roupa e sai caminhando, como se fosse algo bonito. Misericórdia, na manifestação, vou fazer uma manifestação e há gente que aplaude, irmão. Poderia ter aí uns 15 graus negativos e essa pessoa nascer, sabe? Por que não acha? Porque quer chamar a atenção e a gente está aplaudindo. Eu não sei aqui, mas o Brasil está vivendo uma crise no sentido político. A gente está desejando mais nas coisas malas do que nas buenas. E aí há uma luta terrível. Por quê? Porque estão seguindo um padrão del mundo, um padrão del mundo, um modelo del mundo, as coisas del mundo e não os padrões de Deus. Tu e eu fuimos chamados a seguir a palavra de Deus e não sermos conformados com as coisas. Temos um modelo absoluto, Jesus Cristo, que nunca vai quedar ultrapassado, nunca vai quedar para trás. Jesus Cristo é o mesmo de ayer, de hoje e será sempre amanhã. Ele é nosso modelo. Então, Pablo está dizendo aqui: não os conformeis, pero transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimiento,
Pablo en el versículo 1 trata del cuerpo como sacrificio. Ahora Pablo está tratando sobre el cambio de la mente, de los pensamientos. No conformarse, sino transformar vuestros pensamientos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación también. Y nosotros tenemos que entender, esa transformación viene solamente de dentro para afuera. Es eso lo que está escrito en el original. Esta palabra transformaos empieza de aquí para afuera, de dentro para afuera. Un cambio de interior que toma cuenta de todo lo exterior. Es lo que nosotros llamamos en el griego de metanoia o metamorfosis, un cambio de mentalidad, algo que está ahí, que ahora se cambia un concepto, una perspectiva. La Biblia habla de una manera más clara sobre el nuevo nacimiento. El viejo hombre ahora está sujeto al nuevo hombre que es dominado por el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Entonces este hombre tiene problemas, pero ahora él está dominado y el Espíritu Santo gobierna la mente de este hombre. Una mente limpia, salió la malicia y vino la limpieza del cielo y liberó la mente de este hombre y de esta mujer. La mujer que es nacida de nuevo, salen los malos pensamientos y viene un nuevo nacimiento. Ya no es más Areles, es la nueva Areles, dominada por el Espíritu Santo. No es más Mameli, no es más Liliana, Michelle, no, ahora son nuevas hermanas. No es más Diego, Cauã, Luis Miguel, no, ahora son nuevos hombres que están surgiendo porque fueron dominados por el Espíritu Santo y nacieron de nuevo. Entonces Pablo en el versículo 1, ponga atención, que a veces tú lees la Biblia y no entiendes. Pablo está tratando del exterior y ahora él trae la connotación para el interior. Vosotros presentaron vuestro cuerpo, ahora presenten la mente de vosotros. Luchen contra la idolatría, ahora luchen también contra la inmoralidad de la cultura griega que está avanzando en la mayor capital de la actualidad en aquella época, que era Roma. Pablo está trazendo una palabra actual para los hermanos de aquella época, que 2000 y tantos años después es actual para nosotros. ¿Entiendes? Entonces Pablo está diciendo: no os conformáis, y también transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Una persona que es convencida, puedo decir así, convencida por la palabra de Dios, que entiende que debe abandonar prácticas que no glorifican a Dios. Por lo que entendió de la palabra, está empezando a dejar. Pablo va a decir a los efesios: aquel que mentía, deja de mentir. Aquel que adulteraba, deja de adulterar. Aquel que prostituía, deja de prostituir. Un cambio, porque una vez que yo entiendo la palabra, yo recibo la palabra. Si yo tengo esta palabra en mi corazón, yo no continúo más en la práctica del pecado. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes eso? Reciba esta palavra nesta noite, e tu serás livre de las ataduras que te estão oprimindo. Quizás é uma batalha espiritual e o Espírito Santo te está dizendo: reciba a palavra, entenda a palavra, aceite a palavra, lute para praticar a palavra, e tu vas a deixar as coisas que estão abrindo brechas para que el enemigo venga y haga un estrago ahí en tu vida. Entonces debemos ser inconformados, debemos ser también transformados, naciendo de nuevo, siendo convencidos por la palabra. Wiersbe, un comentarista bíblico, él dice: si el mundo controla nuestra manera de pensar, somos conformados, pero si Dios controla nuestra manera de pensar, somos transformados. Y ahí yo te pregunto: ¿tú estás siendo conformado o tú estás siendo transformado? ¿Quién está dominando estos pensamientos? ¿El sistema del mundo o la palabra de Dios? Lo que está guiando tu vida, tus pensamientos espirituales o carnales. Tercera cosa:
Devemos ter experiências com Deus. Inconformados, transformados, mas também tendo experiência, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Este evangelho não é um evangelho abstrato, puedo dizer assim, um evangelho de ideias. Não, este evangelho é concreto. Ele tem vida, e não é uma vida qualquer. Esta vida se manifesta por meio de mim, quando eu abro meu coração para que o evangelho venga. Ele não é teórico, este evangelho é prático. Oiga o que vou dizer: há muitas igrejas llenas de gente, llenas de informação. Entenda isto, pero pouca prática da palavra. Eu leio a Bíblia, sei que devo perdonar, mas quando me toca perdonar, é uma novela, irmão. É uma minissérie. É tempo, 15 anos para perdonar. Se Jesus vier, tu quedas, porque os que não perdonam, como vão ser perdonados? Pessoas, buenas estruturas, pessoas que têm diplomas e diplomas, mas a palavra está aqui, aún não descendeu para o coração. O pastor Marciano, que vai vir aqui ano que vem, que foi meu pastor no Uruguai, quando eu vim viajar, ele disse que quando a palavra está na cabeça, estufa o peito. Se diz assim? Estufa o peito. E me hace creer que eu sou melhor que toda a gente. Pero quando ela baja o coração, me curva. E reconozco que sou dependente de Deus e que sem Ele não puedo nada. Perguntas: a palavra está estufando o peito ou te estás curvando por causa da palavra ante a presença de Deus? Este evangelho deve ser experimentado. Tu tienes que comprovar este evangelho, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Salmos 34:8 diz: provad e ved que o Senhor é bueno. 1 Coríntios 2:4, mira o que Pablo vai dizer: mi palavra e mi prédica não foram com vosotros por palavras de sabedoria humana, sino por la demonstração, ou seja, lo que é externo, lo que é verdadeiro, lo que está manifestando por el Espírito Santo e por el poder. Pablo está dizendo: eu fui a ter com vosotros, a estar com vosotros, não em uma informação ou não em uma maneira teórica. Eu fui em vosotros, estuve com vosotros, e o Espírito Santo se manifestou em poder, e a presença dele foi real. Este evangelho não é uma teoria, este evangelho não pode ser uma informação para ti e para mim. Temos que experimentar, temos que comprovar, temos que conhecer esta palavra, conhecer este Jesus. Nunca vivimos um tempo onde as pessoas são tão, há uma palavra em português que define isso, ajuda-me aí, sensoriales, que desejam sentir as coisas. E o evangelho é a manifestação de Deus. Quando tu predicas o evangelho, algo tem que passar, se é o evangelho de Deus, de Jesus Cristo. Então, eu conosco Jesus por lo que estou experimentando ou por lo que estou vendo a outra pessoa experimentar. Eu estou conhecendo um Jesus que se apresenta para mim, ou um Jesus que se apresenta para outras pessoas. Eu te vou dizer que Jesus Cristo quer revelar-se a nós particularmente. Tu tens que ter uma experiência personal com Deus, entender, saber que Ele é Deus, sentir a glória de Deus, ser bautizado com o Espírito Santo, ser lleno de los dones, principalmente de los frutos do Espírito Santo, as virtudes que vienen de Ele. E solamente quando nós experimentamos, quando salimos da orilla do rio e começamos a mergulhar, vamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma vontade que está disponível, pero ela vem para aqueles que são inconformados,
são transformados e estão experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta vontade traz direções, traz garantias e certezas de que todo saldrá bem, porque eu estou nesta vontade. Entende? Primeiro Pablo tratou do exterior, agora ele está tratando do interior. Pergunta: eu estou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou estou solamente escutando falar de ela? O Espírito Santo te trajo aqui nesta noite para engendrar em tu coração e en mío esta inconformidade. Isso que a igreja que é viva tiene. Não vou a conformar-me. Mi cuerpo, mi coração, mi mente, mi alma é de Deus. Eu vou prestar em português, vou dar um culto vivo para Deus, santo e agradável. Mi mente vai ser inconformada com o sistema deste siglo. Mi mente vai ser transformada por la presença de Deus, que eu vou experimentar, eu vou comprovar e eu vou entender em minha vida qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que eu pueda caminhar em segurança, em paz, em la garantia que todo está em las manos de Ele. Será que Deus falou contigo nesta noite? Viernes que vem vamos falar sobre os resultados de la inconformidade na igreja viva. E aí vamos falar um pouquinho sobre os efeitos que, uma vez que experimentamos, que entregamos nosso corpo e somos transformados, inconformados e experimentamos a vontade de Deus e todo o que Deus tem, que efeitos isso tem? Em quais são as áreas de nossa vida? E aí eu vou deixar para viernes que vem, se não quedamos aqui hasta a meia-noite, amém? Vamos orar? Póngate de pé, por favor. Em nome de Jesus, Deus bendiga a irmã Ana, que está em Niquelândia. Deus te abençoe, guerreira. Deus bendiga a irmã Mércia, a irmã Ednei. Deus nos bendiga, irmãos queridos. Um saludo. Vamos orar agora. E esta pode ser a oração que tu vas a hacer, que pode cambiar as coisas. Eu não posso forçar-te. Tienes que ser voluntário. Se tu puedes, cierra tus ojos en este momento. Recuerda de todo lo que oíste hoy sobre presentar nuestro cuerpo, recordar de las misericordias de Dios, el culto racional, la inconformidad, la transformación, el experimentar. Y dê una respuesta a esta palabra ahora. Aramashandokia sabakatakaya. No hay cautiverio, Señor Dios, de la mente que pueda detener el mover de tu espíritu. Rema santui cobeya sai quentofo. No hay bloqueo, no hay distracción. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía. Eu pido agora, Espírito Santo, visita este coração, visita esta mente, visita esta alma. Visita, Senhor Deus, tu hijo e tu hija, e traga del cielo sobre nós a consciência de las misericórdias de Deus, a consciência que devemos apresentar nosso corpo sem reservas, como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é nosso culto racional. Senhor, traga a nossa memória este recuerdo que devemos ser inconformados, transformados, e que há algo que nós podemos experimentar. Tu vontade que é boa, agradável e perfeita. Espírito Santo, ajuda nós a caminharmos onde já não podemos caminhar mais. Traz vida, traz esperança, traz, Senhor del cielo, todas as condições necessárias para aqueles que vão tomar a decisão de serem inconformados, participando da igreja viva. Em nome de Jesus, nesta noite, receba graça del cielo, receba renuevo de Deus sobre tus pensamentos.
hasta tu salud va a salir de aquí restaurada quando tu tome a decisão que necessitas tomar, en el nombre del Señor Jesucristo. Mi Dios, rompe esta atadura espiritual, hace esta vida libre en esta noche para comprobar, para experimentar. Quita la ceguera espiritual, la surdeza espiritual y trae vida del cielo sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos y concordamos diciendo: